Antes de lembrar a questão sobre a Guerra de 6 Dias e seus prolongamentos, consequências que são realmente de grande envergadura, gostaria ainda rapidamente sobre a situação dos judeus nos anos 30, final dos anos 30. Eu acho que muita da coisa da exacerbação do conflito nas décadas a vir e que vão até nossos próprios dias tem a ver com a maneira como o conflito se cristalizou nestes anos. Nestes anos, a situação dos judeus foi extremamente vulnerável. Na realidade, vocês sabem, eles estiveram às vésperas do Holocausto. Obviamente, isto não se sabia, mas que houve perseguições e perigo à vida foi claríssimo. E Chaim Weizmann, o líder do movimento sionista na época, então, descreveu a situação dos judeus como o mundo está dividido entre lugares onde nós não podemos viver e lugares onde nós não podemos entrar. E Palestina, na teoria pelo menos, se não for pelo livro branco britânico, Palestina foi dos pouquíssimos países onde pelo menos uma pequena parcela dos judeus teve oportunidade para entrar e desta maneira se salvar. Agora, já na época, é muito claro que se desenhou o conflito entre os judeus entrando e a população palestina árabe original, autóctona. Eu considero isto, nesta época, um conflito trágico. Ou seja, você tem dois grupos que ambos têm razão e que nenhum dos dois realmente pode facilmente ceder. E nesta situação se encontra o diálogo entre Gandhi e Martin Buber, o filósofo judaico sionista radicado em Jerusalém. E Gandhi diz que os judeus deveriam se sacrificar para mostrar sua supremacia moral num ato de não violência. E Buber, e eu estou do lado do Buber, disse que nenhum povo tem a obrigação de se suicidar. Daí um passo breve para a posição já anteriormente formulada, mas que se tornou, nesta época, então, muito relevante, a posição do sionista diretista Jabotinsky da muralha de ferro. Nenhum povo, ele disse, falando dos palestinos, que se respeita a si mesmo, vai ceder seu território. Também o outro povo não vai se suicidar. Como nossa posição como judeus, comparado à posição dos árabes, e como aquele que está morrendo de fome em comparação com aquele que tem gosto de comer muita coisa, então ele fala dos muitos territórios que os países árabes, na teoria, têm, nós precisamos nos preparar para uma guerra. É um passo não longo que eu não faço. Eu acho que os palestinos, na realidade, nesta época, se comportaram mais ou menos da maneira como Jabotinsky previu, e não como os sionistas socialistas, como Ben-Gurion e aqueles ainda mais à esquerda, previam. Ou seja, a maioria optou para se simpatizar com o eixo, com os nazistas, e uma minoria teve outras posições mais liberais, mas ninguém realmente abriu as portas para os judeus. Consequentemente, os judeus sionistas foram obrigados a forçar a porta. Provavelmente, ou não sei, mas pode ser que entre vocês quem conhece o exemplo, o parábola inventado por Isaac Deutscher, que foi um trotskista, biógrafo de Stalin e de Trotsky, e também um ativista no movimento comunista por muitos anos, judeu, mas anti-sionista, mas mesmo assim, ele disse assim, é como você teve uma situação de uma pessoa que está no terceiro andar de uma casa que está em chamas, tem um incêndio, e ele precisa soltar fora da casa para salvar a sua vida. E, infelizmente, ele se salva por
cair nas costas de uma pessoa que abaixo da casa está, por acaso, exatamente ali, que são, obviamente, os palestinos. Agora, ele diz, no lugar de dizer que aquele que saltou da casa disse, sorry, me desculpe, eu não teve outra posição, ele ainda começa a brigar com aquele nas costas de quem ele se encontra. E desta maneira que ele, então, descreve a situação trágica que coloca judeus e palestinos numa rota de colisão quase inevitável. Então, para finalizar, depois eu rapidamente volto então à situação um pouco mais recente da Guerra de 6 Dias. Na minha opinião, a posição árabe e a posição palestina, nos anos 30, nos anos 40, é totalmente entendível. Eu não acho que foi uma posição generosa. Eu também não acho que foi uma posição inevitável. E com a sabedoria retroativa ou retrospectiva, obviamente, também podemos observar nem foi muito bom e favorável para os palestinos. Uma posição, digamos, fazendo uma ficção científica, uma história alternativa, se em 38 ou 39 os palestinos tivessem dito, bom, judeus, o país pertence a nós, mas mesmo assim, haja visto a situação terrível na qual vocês se encontram, por favor, vamos abrir as portas. Neste caso, os palestinos, então, deveriam ter sido mais generosos do que os americanos, os ingleses, os franceses, os brasileiros, etc. Mas, teoricamente, é possível e provavelmente teria sido também melhor a longo prazo para os palestinos, mas ninguém podia saber. Mas, então, eu não acredito em inevitabilidade histórica. A história se desenvolve por uma combinação de circunstâncias que atores históricos, quer dizer, nós seres humanos, encontramos já feitos, mas as decisões, as escolhas que nós fazemos, haja visto ou nos encontrados nestas circunstâncias. As circunstâncias você não pode mudar, você encontra elas, mas as decisões você tem responsabilidade. Ok. Agora, bom, então, resultado do fato que os palestinos se comportaram desta maneira, os judeus sionistas de outra maneira, após a Segunda Guerra, tivemos então a luta pela independência de um Estado de Israel, que, como nós discutimos há algumas semanas, custou aos palestinos a possessão de sua terra ancestral e quebrou e atomizou sua sociedade. Quebrou a sociedade palestina que existia até 47 em 3 pedaços. O primeiro pedaço são aqueles palestinos que ficaram no que hoje é Israel, hoje é uma população de 1,5 milhão. Segunda parte são os palestinos que fugiram para o que teria sido, mas nunca se tornou, o Estado palestino, quer dizer, essencialmente, Cisjordânia e Gaza, que hoje são uns 3 ou 4 milhões, e a maioria dos palestinos se encontrou fora das fronteiras do que se chama a Palestina histórica, ou seja, fronteiras do mandato britânico, e são hoje os refugiados palestinos em Jordânia, em Síria, no Líbano, Arábia Saudita, Egito, Chile, Estados Unidos e dezenas de outros países. Totalidade são hoje uns 10 milhões de palestinos. Então, o que é preciso fazer é agora tentar de periodizar a situação desde o estabelecimento do Estado de Israel e da Nakba palestina e até nossos dias. Eu faço rapidamente uma periodização em 4 etapas e 2 semanas atrás nós falamos da primeira e segunda etapa. Primeira etapa, então, seria os primeiros 19 anos, 48 até a Guerra de 67, que Israel é pequeno, bonito, belo, na memória de muitos israelenses,
e o mundo árabe é grande e rejecionista. Os palestinos, derrotados e desmoralizados, essencialmente não jogam nenhum papel nesta época, pouco papel. Aí o que você tem é uma demonização de um do outro, mas eles não se encontram, pois tem uma parede muito alta e basicamente impenetrável entre elas, que é a linha de armistício entre Israel e os países árabes. Depois, Israel, então, como resultado da Guerra de 6 Dias, conquista estes territórios e nós temos uma nova etapa que, de certa maneira, continua até em nossos dias, pois a ocupação continua, sim? Então, a época quando Israel ocupa os territórios palestinos é vezes mais longa do que a época anterior sem os territórios. Mas esta época, eu acho que podemos dividir por si em 3 partes. A primeira parte vai desde a ocupação até o começo do processo de paz, 92, 93. E sobre o processo de paz vamos ouvir mais hoje. A segunda parte é quando se faz uma negociação de paz entre Israel e os palestinos, que é de 92, 93 e até 2000. E a terceira parte vai de 2000 até nossos dias. Primeira parte, então, Israel está agora com estes territórios, mas está também com 1,5 milhão de palestinos, que hoje são 4 milhões, ou 5 milhões. Então, o que fazer com estes territórios coloca Israel num dilema insolúvel. Pois eles gostariam de ter os territórios, mas não gostariam de ter os palestinos. Mas difícil de receber um sem também aceitar o outro. Isto vai conduzir a uma extrema polarização dentro de Israel, que continua até hoje, entre uma direita muito mais direitista e uma esquerda muito mais esquerdista do que antes. Os dois símbolos disto são, para a direita, o Bloco dos Fiéis, o chamado Gush Emunim, que nós discutimos a vez anterior, e o símbolo da esquerda seria a Paz Agora, Shalom Achav, que é um movimento de pressão ao governo para dar mais concessões ao lado árabe. Na mesma época, temos uma emergência dos palestinos na cena, sim? Então, nós tivemos também algumas semanas a discussão, estes árabes que são cidadãos de Israel, como vamos chamar? Não, são palestinos árabes, ou melhor ainda, palestinos com passaporte israelenses. E é politicamente correto, mas historicamente, até a Guerra de 6 Dias, poucos palestinos, que hoje seriam palestinos, se chamaram palestinos. Pois os palestinos, enquanto palestinos, foram desaparecidos da cena, e eles reentram na cena após 67. E com isto também entra a Organização da Libertação da Palestina, a OLP. E a OLP o ponto de partida é uma rejeição do direito à existência de Israel, é uma estratégia, que é totalmente inviável, aliás, mas é uma estratégia para arcelar Israel e guerrear contra Israel até a chamada entidade zionista, entre aspas, decair. Não funciona. E a OLP, durante esta época, vai mover em direção de uma aceitação de um processo político no lugar de um processo militar para resolver o conflito, e um processo político implica na aceitação, pelo menos teoricamente ou tacitamente, do Estado de Israel. Aí, com isto, a OLP vai se colocar contra e basicamente ser hegemônico frente a, por um lado, Jordânia, pois após o estabelecimento de Israel,
Cisjordânia se tornara parte de Jordânia. Agora, então, Jordânia vai ser jogada fora de Cisjordânia, mas também contra a direita islamista, que hoje é hegemônico, Hamas. Hamas, na época, foi muito menos importante, só começou a existir a partir de 88. Aí, então, nós chegamos a uma terceira fase. Esta fase é a fase do processo de paz. E o processo de paz implica num reconhecimento de ambos os lados, vamos ouvir mais sobre isto em pouco, e a abertura de um processo de negociação que se baseia no princípio a terra contra a paz. Israel deixaria as terras ocupadas e os palestinos e o mundo árabe mais amplamente otorgariam o direito de existir a um Israel menor, a Israel basicamente como fora antes da guerra de junho de 67. O problema é que grupos extremistas e que rejeitam este modelo em ambas as populações vão minar este processo político. No começo, a maioria da população de ambos palestinos e israelenses abraça o processo. Se vocês não me acreditam, eu estava ali na época e posso até testemunhar. Mas temos também estatísticas e pesquisas, etc. Por um lado, o processo de assentamentos israelenses novos em territórios palestinos ocupados, e por outro lado, atos terroristas palestinos vão minar a confiança que cada população teve em medidas diferentes, mas em cada população houve uma base de confiança. Bom, vale a pena de tentar este processo político para acabar com este conflito. Esta confiança vai ser solapada. Aí nós entramos na quarta e mais recente das fases, que começa com o fracasso do último Congresso de Paz que Israel e os palestinos tentaram, que foi o encontro em Camp David, em 2000, entre Ehud Barak, então premier israelense, e Yasser Arafat, líder palestino. Então, com isto, como isto fracassa, as esperanças vão embora. E o que nós encontramos, então, é que os últimos resquícios desta confiança são destruídos e você vai ter explosões de violência com reações violentas à violência, e nós entramos nestes ciclos intermináveis e impossível de desemaranhar de quem começou e quem tem razão, e etc., de represália contra represália e contra represália, etc. E a segunda característica da nova época é a ascendência, e eu acho até a predominância de interpretações religiosas do conflito e de grupos políticos que têm a bandeira religiosa como sua interpretação do conflito. Então, por um lado, você tem Hamas no lado palestino, aliás, tem também alguns outros grupos. Por outro lado, você tem a direita religiosa sionista. E então, isto torna o conflito novamente um conflito de soma zero, como eu acho que o conflito foi, como eu comecei, bom, vamos ver as origens. Eu não acho, as origens são mais antigas. As origens do sionismo vão até as últimas décadas do século XIX. Mas com o enorme aumento do antissemitismo e da perseguição aos judeus na Europa nos anos 30, o conflito se torna inelutável, inevitável. E então foi um conflito que, nesta época, eu acho que foi haja visto a situação dos judeus, B, as reações árabes, foi um conflito de soma zero. Desde que você tenha um Estado de Israel e uma população palestina, um processo político se tornou possível.
bom, infelizmente pegou 40 anos ou por aí até isto começar, mas, ok, isto é resultado das vicissitudes políticas. Com o fracasso do processo político, o conflito volta a um conflito que eu acho que tem até um potencial genocida, um conflito de soma zero de duas populações que basicamente não aceitam a presença e a existência do outro. Bom, mais algumas observações agora sobre a Guerra de 6 Dias. Antes da Guerra de 6 Dias, então, tivemos um período de 19 anos. Eu acho que a Guerra de 6 Dias foi, de certa maneira, imprevisível, mas que uma Guerra de 6 Dias iria acontecer, eu acho foi previsível. Por quê? Porque entre o estabelecimento de Israel e a derrota dos exércitos dos países árabes e a destruição da sociedade palestina, e a Guerra de 6 Dias, não houve reconhecimento mútuo. Vale a pena de repetir que Israel, que na época foi menor e mais fraco do que hoje, várias vezes ofereceu paz ao lado árabe em base das fronteiras de hoje, fronteiras que hoje Israel não mais propõe. O lado árabe na época basicamente rejeitou. O conflito, então, foi um conflito que continuou sendo um conflito de soma zero, onde não houve basicamente negociação, não houve processo político, e que também que foi incorporado na Guerra Fria, na época, e que a qualquer momento poderia se desestabilizar. Por acaso isto aconteceu em 67, mas também poderia ter acontecido em 60 ou em 75, por aí. É impossível dizer, mas o conflito não foi resolvido, então foi uma questão de tempo até isto novamente deflagrar. As linhas de armistício de Israel na época também foram linhas de armistício que não foram fronteiras, pois fronteiras implica em reconhecimento mútuo, então implica numa certa segurança de ambos os lados, vivendo de ambos os lados de uma fronteira. Mas uma linha de armistício não é mais do que uma temporária cessação de hostilidades. E Israel, em termos estratégicos, foi muito frágil pelo fato que, de qualquer forma, é um paizinho microscópico para assim, dimensões brasileiras, mas mesmo para dimensões europeias ou do Oriente Médio, você teve entre a maior população em Tel Aviv e os tanques da Jordânia da época, algo como 16 ou 18 quilômetros entre o mar e o começo das colinas. Então foi militarmente muito difícil para defender. Aí que, em termos militares, as conquistas que Israel fez em 67 foram recebidas com enorme entusiasmo, pois elas tornaram uma situação onde exércitos árabes estiveram a 20 ou menos quilômetros de Tel Aviv, até uma situação onde o exército israelense estava a 50 ou 80 quilômetros de Cairo e 30 ou 40 quilômetros de Amman. É uma outra situação bem mais favorável para Israel.